Maravilha. Boa noite a todos. Agora são exatos 19 horas e 2 minutos. Gostaríamos de agradecer aqui a Associação Mineira de Psiquiatria, na verdade, agradece a presença dos senhoras, dos senhores, candidatos e vice-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para as eleições do dia 15 de novembro desse ano, de 2020. Agradecemos a participação de todos aqui que estão nos assistindo ao vivo e que posteriormente também assistirá esse debate, essa discussão. Agradecemos também o apoio da Associação Médica de Minas Gerais, que está contribuindo com a realização desse evento. Esse debate é muito importante dentro do processo democrático para que nós possamos conhecer as propostas dos candidatos aqui presentes, dos vice-candidatos, no que diz respeito aos serviços da saúde mental de Belo Horizonte, tanto para os profissionais atuantes, quanto também para os pacientes, para a sociedade de uma maneira geral. Esse debate vai abordar as propostas para melhoria do serviço de saúde mental de Belo Horizonte e também vai abordar o fechamento do Hospital Galvo Veloso quanto aos leitos psiquiátricos. Para a abertura desse debate, eu dou a palavra ao Dr. Humberto Correia, médico psiquiatra, professor titular de psiquiatria da UFMG, presidente da Associação Mineira e das Associações Brasileira e Latino-Americana de Estudos e Prevenção do Suicídio. Por favor, doutor Humberto. Está com áudio desligado, doutor Humberto. Muito obrigado, Diego, mas muito particularmente obrigado a todos os candidatos que se dispuseram a estar discutindo conosco esse assunto que é fundamental, a saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que os adoecimentos mentais estarão em primeiro lugar em termos de custo dessas doenças, custo de uma forma geral, direto e indireto, custo para a sociedade, nos anos vindouros. E a depressão fica em primeiro lugar entre as doenças, os adoecimentos mentais. No Brasil hoje, a depressão está entre as principais causas de afastamento do trabalho, segundo os estudos, primeiro ou segundo lugar. Essa pandemia certamente acelera e agrava esses problemas. A pandemia ela tem uma série de ingredientes que nós sabemos, o excesso de informações desencontradas, o isolamento, o lockdown, a crise econômica que atinge boa parte do globo ao mesmo tempo, todos são ingredientes por aumento das taxas de adoecimento mental, depressão, transtorno de ansiedade, muito grave. Uso, abuso de álcool e outras substâncias. Paz, meus senhores, estudos nos Estados Unidos mostram que no mês de março de 2020, vendeu-se 55% mais bebidas alcoólicas do que em março do ano passado. Isso aconteceu no Brasil e no mundo inteiro. Então, nós esperamos aí uma grande onda de dependentes de álcool e outras substâncias aí nos meses e anos vindouros. Temos um sistema de saúde mental preparado para isso? Qual o impacto do fechamento do Hospital Galvo Veloso no nosso sistema? Um dado que os senhores candidatos talvez não conheçam. O Brasil adotou, a coisa de 30 anos atrás, um certo rumo para a sua política de saúde mental, que, no meu entender, é desastrosa. O Brasil tem hoje menos de um terço dos leitos psiquiátricos necessários para a nossa sociedade. Não sou eu, de novo, quem diz, é a Organização Mundial de Saúde, que é muito conservadora quando traz esses dados. Porque a Organização Mundial de Saúde não está preocupada só com países desenvolvidos, com a Suíça ou com os Estados Unidos, está preocupado com o globo de uma forma geral. Então, segundo a OMS, nós estamos absolutamente defasados em termos da estrutura que nós oferecemos à nossa sociedade. Alguns reflexos disso, na nossa população de rua, de quase 10 mil pessoas, boa parte, nós temos um estudo realizado no FMG há 3 anos atrás que comprovou isso, boa parte da nossa população de rua, na verdade, são doentes mentais graves. No nosso sistema penitenciário, nós temos grande parte da população penitenciária composta por doentes mentais graves, pessoas que não deveriam estar lá. Então, nós temos uma série de desafios
e os senhores como candidatos a prefeito ou vice-candidatos e políticos, ou seja, que influenciam a sociedade, eu acho que tem um papel fundamental nesse debate. Então, é com essas palavras que eu faço a abertura do evento e retorno ao Diego, um dos coordenadores da nossa Comissão de Defesa do Paciente. Muito obrigado, doutor Humberto, pela excelente explicação inicial e abertura do evento. E antes de ouvirmos os candidatos e vice-candidatos, gostaria de passar a palavra para a nossa convidada, que é a doutora Dagmar de Fátima Abreu, psiquiatra, especialista em dependência química pelo UENG, médica psiquiatra no Hospital Galba Veloso, ex-coordenadora do Centro de Acolhimento de Crise e ex-diretora clínica do Hospital Galba Veloso. Por favor, doutora Dagmar, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu agradeço ao doutor Humberto pelo convite. Parabenizo a Associação Mineira de Psiquiatria por inaugurar essa interlocução com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, eu agradeço e parabenizo a todos que estão assistindo e aos candidatos aqui presentes. E digo, certamente sairemos daqui melhores como pessoas. Além disso, sairemos potencializados em nossas capacidades e nossas responsabilidades em todos os níveis com relação à assistência à saúde mental do nosso município. E eu estou aqui para falar do Hospital Galba Veloso. O Hospital Galba Veloso foi fundado há 59 anos e na nossa cidade, em Belo Horizonte. Até março de 2020, funcionava com 130 leitos credenciados no CNES, com uma taxa de ocupação que oscilava entre 85% e 90%, e que destinava a prestar assistência em urgências e emergências psiquiátricas. E sabem o que é urgências e emergências psiquiátricas? Vou dar aqui alguns exemplos. São pacientes em crises muito graves, crises em que o indivíduo tem risco para si ou promove risco para terceiros, para seus familiares, para a comunidade na qual está inserido. Pacientes que têm comorbidades, ou seja, mais de uma patologia ao mesmo tempo, o que torna o caso muito mais complexo e difícil de ser resolvido pela assistência primária e secundária. Então, nós trabalhávamos com essa área a mais complexa, a mais grave da assistência psiquiátrica para toda Minas Gerais, certo? Todos os municípios tinham acesso a este hospital. E aí estava um socorro que muitas vezes ajudava o interior também. E a grande BH, então, era muita ajuda mesmo. Para desenvolver essa assistência, para esse nível de complexidade, nós dispunhamos de uma equipe completa, com clínicos, psiquiatras, neurologistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, recepcionistas, técnicos de infraestrutura, equipe de higiene e limpeza. E digo a vocês, eram pessoas com vocação para trabalhar com pacientes psiquiátricos graves em urgências e emergências. Então, nós tínhamos uma equipe coesa, capacitada, dedicada, em condições de prestar atenção e cuidados e ser eficaz
para esse nível de gravidade a que estávamos preparados e ao que disponibilizávamos nossa assistência. Para que esse ambiente fosse humanizado, para que essa equipe, esses pacientes estivessem numa estrutura humanizada, nós tínhamos a disponibilidade da presença da família do paciente junto a ele na internação. Nós tínhamos a possibilidade de visitas em 2 horários, manhã e tarde, todos os dias da semana. E tínhamos uma intensa interlocução com as equipes dos municípios para as quais os pacientes seriam encaminhados no pós-alta, construindo, assim, um projeto terapêutico para a continuidade do tratamento lá, depois de ter sido controlada a crise durante a internação, que, diga-se de passagem, era uma internação curta, o mais rápida possível para controle da crise. Além disso, tínhamos uma ouvidoria para podermos escutar como estava sendo o nosso trabalho e aprimorá-lo gradativamente. As nossas reuniões de equipe funcionavam intrainstitucionalmente e também com os outros dispositivos, o que nos tornava um dispositivo complementar. Estamos no nível terciário, sim, mas estávamos complementares ao nível primário e ao nível secundário, dentro dos preceitos da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, contemplando todos os níveis de assistência. Isso aconteceu até março. Pasmem, senhores e senhoras. Desde março de 2020, em plena pandemia, como bem disse o professor Humberto, pandemia esta que assola os mais vulneráveis, tanto numa crise sanitária, quanto numa crise econômica, e que atinge as emoções, os pensamentos, os sentimentos, a estrutura psíquica e a mente do indivíduo, o Hospital Galva Veloso está com suas atividades interrompidas de março até hoje. E isso tem consequências. E as consequências aí estão. Uma precarização da assistência em urgência e emergência psiquiátricas. Um aumento do sofrimento dos pacientes, de seus familiares e da população. Uma sobrecarga para os outros dispositivos da assistência. Um aumento de pacientes mentais na população de rua. Um aumento da solicitação de internações compulsórias. Não seria necessário ter solicitação de internação compulsória se o paciente estivesse sendo atendido normalmente. Um aumento de pacientes mentais na população carcerária, como já foi dito pelo Humberto. Eu só estou voltando a dizer porque isso é muito grave. Isso é responsabilidade tanto dos políticos, quanto de nós profissionais, quanto da população, quanto dos familiares. E nós temos que repensar nesse momento. Então, eu convido a todos. É hora de refletir. É hora de redefinir. É hora de efetivar, tornar efetivo dispositivos capazes de fazer valer a nossa Constituição. Constituição esta que garante que a saúde é direito de todos e é dever do Estado. Além disso, nós temos a lei do Paulo Delgado, que é a lei que rege a nossa saúde mental, que preconiza que todo paciente mental tem direito
ao melhor tratamento conforme a sua necessidade. A nossa tarefa é muito importante. Ela pode afetar, né, os nossos pacientes, os familiares deles, toda a cadeia de profissionais, os políticos, que são também responsáveis por isso, e a nossa sociedade mineira como um todo. Nós estamos na capital de Minas Gerais e não podemos pactuar com tamanha precarização da saúde mental. É o que eu tenho a dizer. Bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutora Dagmar, pela excelente exposição e contando um pouquinho sobre a história do Galba Veloso e dessa história que a senhora tanto trabalhou e tanto ajudou muitos e muitos pacientes. Bom, a Associação Mineira de Psiquiatria enviou no dia 23 de outubro de 2020 um convite formal para este debate para os 15 candidatos inscritos no Tribunal Superior Eleitoral para candidatura para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. O convite, então, foi extensivo aos respectivos vice-candidatos, tá? E os candidatos ausentes nesse debate, nessa mesa redonda aqui, ou eles recusaram o convite ou não se manifestaram. Estão presentes aqui conosco hoje apenas os candidatos ou vices, sendo um representante de cada chapa, tá? Que aceitaram o convite e, mais uma vez, nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Daremos palavra agora aos senhores e senhoras por ordem alfabética do nome do candidato ou do vice que está aqui presente. Cada um, nesse momento inicial, terá 3 minutos de fala para sua apresentação inicial e propostas relacionadas à saúde mental. Eu estarei aqui cronometrando o tempo juntamente com a nossa assistente Flávia Mesquita, que está aqui ao meu lado. E antes, quando faltar 30 segundos para o término, eu irei comunicar aqui que faltam 30 segundos, caso seja necessário. Neste primeiro momento, cada candidato deve apresentar suas propostas, respeitando, né, única e exclusivamente o tema central desse debate, que é, na verdade, propostas para melhoria no serviço de saúde mental em BH e o fechamento dos leitos psiquiátricos do Galba Veloso. As senhoras e senhores aqui presentes, candidatos, vice-candidatos, sabem que este, na verdade, é um momento de grande expectativa para muitos pacientes, familiares e profissionais de saúde que estão nos assistindo ao vivo ou que posteriormente podem também assistir esse momento gravado. Gostaríamos, então, de solicitar um debate aqui muito respeitoso entre todos. Nós, infelizmente ou felizmente, né, não será permitido ofensas pessoais, qualquer tipo de grosseria, né, desrespeito a nenhum outro candidato, mesmo que o candidato não esteja aqui presente entre nós, tá? O nosso propósito, nosso objetivo mesmo é promover um debate de ideias e propostas em prol da saúde mental de nossa cidade de Belo Horizonte, que irá beneficiar os pacientes. Após a apresentação, então, das propostas de todos os candidatos, nós leremos algumas perguntas sugeridas pela comissão organizadora deste debate, que acatou várias ideias de vários pacientes, tá? Cada candidato ou vice vai responder 2 perguntas destinadas a ele em 2 rodadas e terá no máximo 2 minutos para responder cada uma. E, de novo, antes de 30 segundos do término desses 2 minutos, eu irei comunicar aqui esse momento. Combinado? Lembrando a todos que esse debate está sendo gravado e que posteriormente poderá ser assistido pela site da Associação Mineira de Psiquiatria. Bom, dando início, então, aqui às falas dos candidatos, né, e dos vice-candidatos, darei a palavra inicial ao senhor Edmar Washington, que na verdade é conhecido como Cabo Xavier, do partido PMDB.
Boa noite, senhor candidato. Seja muito bem-vindo. O senhor tem 3 minutos para se apresentar e falar sobre sua proposta. Lembrando que, faltando 30 segundos, eu irei te informar. Fique à vontade, meu caro. Ok, boa noite. Só fazendo uma correção, o partido é o PMB, é o Partido da Mulher Brasileira. Agradeço ao convite dos senhores, nobres doutores, com grande satisfação que eu estou aqui. E entendo que esse debate é de extrema relevância social, não só do aspecto da saúde, mas do aspecto da segurança pública, da perspectiva da educação. E quando, salvo engano, a doutora Dagmar, né, que falava, eu me emocionava com a fala dela, porque, além de muita propriedade, o sentimento que ela carregava nas palavras, o sentimento do chamamento, do amor ao exercício da profissão. E, enquanto candidato a prefeito de Belo Horizonte, na minha gestão, é o que eu pretendo fazer para Belo Horizonte. Ações carregadas de amor, de sentimento, de respeito ao próximo, sobretudo com o intuito de transformar Belo Horizonte a melhor cidade para viver. Dentro disso, nas ações macros da saúde, no nosso plano de governo, está, sobretudo, aperfeiçoar a receita, racionalizar custos e despesas, discutir com os técnicos de várias áreas, ampliar o diálogo, trazendo o norteamento das ações governamentais a nível do município, na valorização dos profissionais, na criação de uma saúde integrada, onde não tenha somente o olhar do aspecto da saúde, como eu disse, isso é afeto a várias profissões. Nós tivemos Setembro Amarelo, que é o combate à prevenção ao suicídio, e o suicídio que está por detrás dele são uma série de coisas, dentre elas os problemas que afetam a questão da saúde mental. Queremos ampliar a melhoria da nossa saúde através de parcerias públicos-privadas, aumentando o diálogo com as esferas estaduais e federais e até mecanismos internacionais para captação de recursos a fim de implementar programas de assistência, atendimento primário, sobretudo, que possam estar atuando de maneira preventiva. E no que tange à saúde mental não é diferente. Quando nós falamos em saúde, essas ações também estão subtendidas na questão da saúde mental, que a gente acha, e eu tenho certeza, que ela desencadeia outros tipos de doenças, principalmente os quadros de doenças psicossomáticas, angústia, e que leva até também ao suicídio. Então, nós precisamos estudar... Está terminando. Então, nossas ações visam, sobretudo, para finalizar, o amplo diálogo e investimentos para que nós possamos ter uma saúde qualificada. Tá joia, candidato. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Cabo Xavier, do partido PMB, desculpa. Isso. E, dando continuidade, damos agora a palavra à senhora Firmínia Rodrigues, que é vice-candidata, representando o candidato senhor Wanderson Paiva Rocha, do partido PSTU. Muito boa noite, seja bem-vinda, Firmínia. A senhora, então, novamente tem 3 minutos aí para se apresentar e falar sobre sua proposta. Lembrando que, faltando 30 segundos, eu irei te informar. Tudo bem? Fique à vontade. Boa noite a todos e todas que estão participando desse debate, que está assistindo a gente também, ou que vai assistir depois também, né? É muito importante, eu acho, de uma importância muito grande o tema e abarcar essa ponta específica, né, da saúde como um todo, que é a saúde mental. Eu sou Firmínia Rodrigues, né, sou do PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, sou vice do Wanderson Rocha, sou historiadora de formação, né, uma defensora do Sistema Único de Saúde, né, do Sistema Público de Saúde, uma saúde pública gratuita, de qualidade e universal.
E também sou militante, como eu falei, né, militante do SUS, usuária do SUS, e então o tema da saúde é um tema que me apraz muito, né? Eu acho que tem algumas discussões muito importantes para serem feitas nesse momento, primeiro de eleições, né, em que se coloca na mesa, né, e se colocam propostas para se melhorar a saúde no geral do município, incluindo aí o financiamento, incluindo a opção de parcerias público-privadas ou não, e eu acho que esse é um debate importante que tem que ser feito, né? Com relação à saúde mental em Belo Horizonte, eu acho que tem um avanço muito grande da política de saúde mental na cidade, que não é um avanço graças aos governantes e aos prefeitos que passaram pela cidade, não. É um avanço graças aos trabalhadores da saúde mental dessa cidade, aos usuários e aos movimentos sociais ligados à saúde mental e principalmente à luta antimanicomial, que construiu muito, né, na cidade de Belo Horizonte, todo um arcabouço de sistema e de serviços de saúde substitutivos, que hoje é uma certa referência para o Brasil inteiro, né? É claro que nem tudo são flores, né? Nem tudo é perfeito no sistema de saúde público, principalmente na saúde mental, né? Nós vemos trabalhadores sobrecarregados, falta de investimento, mas com certeza a política de saúde mental na cidade, como política, né, pública, ainda é uma das melhores opções, né, com relação ao tratamento de saúde mental. 30 segundos, candidato. Tá. Com relação ao fechamento do GAL, vou tentar falar em 30 segundos, eu acho que tem que ser feita toda uma discussão baseada na luta antimanicomial, com certeza, mas que também não pode ser a uma culpabilização ou a uma política, inclusive do governador Romeu Zema, de transferir para os trabalhadores, inclusive, né, do Galba Veloso, toda uma responsabilidade e também nem ser tratado de uma forma feita pelos cocos, né? Não sei se essa é bem a palavra, enfim. Tá, mas né, que o governo Romeu Zema seja responsabilizado de verdade pelo fechamento do Galba e tá, que joia, toda a... isso, desculpa. Tá, Jó, eu te agradeço mais uma vez. Posteriormente terá mais 2 minutos de perguntas. Agradecemos, né, a vice-candidata senhora Firmínia Rodrigues. E dando continuidade, daremos agora a palavra ao senhor vice-candidato Leandro Carlos Moreira, que está aqui representando o candidato Marcelo de Souza e Silva, do Partido Patriota. Muito boa noite, seja bem-vindo, Leandro. O senhor tem 3 minutos aí para se apresentar e falar sobre a sua proposta relacionada à saúde mental. E faltando 30 segundos, eu vou te informar. Combinado? Fique à vontade, meu caro. Boa noite, consegue me ouvir bem? Sim, bem. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos que participam, né, os nossos amigos aí, candidatos, amigas. Agradecer a oportunidade, né, por podermos estar aqui nesse momento de debate que vai ser tão enriquecedor para todos, né? Agradeço a vocês aí e parabenizo aí pela atitude. Pelas palavras aí, né, de todos, nós vimos que realmente está um caos, né? A situação está alarmante. Não está sendo dada a atenção devida que deveria dar. Eu vejo essa dificuldade em vários âmbitos. Eu tenho um grande amigo que é diretor de uma escola e uma das coisas que ele sempre me questionava era a quantidade de alunos, né, de jovens, de adolescentes, se automutilando nas escolas. Então, eu vejo que há uma falha lá já desde o início, né, pela questão da não atenção a isso, até mesmo pela questão da estrutura que o poder público não dá. Né, a gente tem uma falha muito grande nisso, porque às vezes os diretores, né, quem estão à frente das escolas até tentam, mas falta estrutura que o poder público não fornece, que seria um psicólogo com acompanhamento. Nós vemos a falta de diálogo, né, entre o Estado, né, o município e o governo, que poderia melhorar essa situação. É extremamente preocupante o estado que se encontra. Eu acho que nós temos estruturas precárias, nós temos pessoas que estão trabalhando desmotivadas, né, pela falta de valorização que lhe é dada, né?
Então, acho que tudo necessita de uma mudança. E eu vejo que essa mudança vai se iniciar com um governo que tenha compromisso com o assunto, né, com a causa, e saiba escutar, que é para todos vocês desses movimentos, sabem quais são as necessidades. Falta diálogo, né, falta iniciativa. É triste ver uma capital, né, de uma cidade tão grande igual Belo Horizonte. Eu acredito que esse problema é num contexto geral de todo o país, mas ver números tão alarmantes, né, ver situações tão precárias. Nós acreditamos que isso pode sim ter uma mudança. No Carlos, eu sou o candidato a vice, né, na chapa do Marcelo Souza e Silva, do Patriota. Gostaria de falar mais um pouco, mas estou no trânsito. Mas nós vamos conversando aqui no decorrer do caminho aqui. Tá bom. Agradecemos ao senhor vice-candidato, senhor Leandro Carlos, né? E dando continuidade, daremos agora a palavra ao senhor Leonardo Botoleto, vice-candidato, que está representando aqui o candidato a prefeito, o senhor João Vitor Xavier, e representando os partidos da Chapa da Cidadania, DEM, PTB, PMN, POD, PSC, PL, PSB e PSL. Boa noite, senhor Leonardo, seja bem-vindo. O senhor, novamente, tem 3 minutos para se apresentar e falar sobre sua proposta relacionada à saúde mental. Faltando 30 segundos, eu irei te informar. Combinado? Fique à vontade, por favor, meu caro. Muito obrigado, Diego, pela oportunidade. Agradeço à Associação Mineira de Psiquiatria pela oportunidade de falar de um tema tão complexo, tão necessário, tão profundo e tão pouco visitado. Eu, na figura do Dr. Humberto, eu cumprimento aqui todos os profissionais da área, na figura da doutora Paula, eu cumprimento todos os candidatos e candidatas que estão conosco nessa noite. A emoção e a profundidade da doutora Dagmar, assim como o Cabo Xavier mencionou na fala dele, também me tocou. Isso me tocou em especial, doutora Dagmar, porque eu, antes de ser candidato a vice-prefeito, fui o coordenador do plano de governo da nossa coligação, e eu tive a oportunidade de, conversando com as pessoas, perceber o quão importante é prestar atenção em quem entende do assunto, ouvir, dialogar, porque nós não sabemos tudo, e nesse tema em especial, eu que sou administrador, gestor, não sou formado na área, tive a oportunidade de conversar com excelentes profissionais. Então, eu vou direto ao ponto. Nós somos favoráveis ao funcionamento da saúde mental em rede, em Belo Horizonte. Uma rede de verdade, que funcione de acordo com as resoluções do Ministério da Saúde, que envolva CERSANs, que envolvam os centros de saúde e o hospital psiquiátrico, de acordo com a necessidade e com o momento do quadro de cada paciente. Nós somos favoráveis, isso está claro no nosso plano de governo, ao trabalho em conjunto dos CERSANs e dos hospitais psiquiátricos, favoráveis à reabertura do Hospital Galba Veloso imediatamente, que é uma referência em atendimento psiquiátrico do estado de Minas Gerais. E nós somos, percebendo no contato diário com os profissionais da área, nós somos favoráveis a que a saúde mental ela seja tratada sem nenhum tipo de trava ideológica, e que, infelizmente, isso tem acontecido na nossa cidade. Que seja centrada no que o paciente precisa, no momento em que ele está vivendo, que haja diálogo e colaboração entre os CERSANs e os hospitais frequentemente. A gente acredita muito no tripé escola, poder público e igreja, a escola como ambiente de proteção social, retirando a criança da rua, onde ele tem influência negativa, a igreja que traz o ouvido daqueles que eles não querem ou eles não acreditam na ajuda do poder público, e o poder público que entra com estrutura e acompanhamento para essa recuperação. Nesse quesito especial, a gente precisa fortalecer a atuação da estratégia de saúde da família, no cuidado dessa saúde mental, especialmente com os núcleos de apoio à saúde da família, que tem profissionais especializados no tema, e a gente sabe que existe necessidade diferente, e a prefeitura tem que garantir estrutura de qualidade para todas elas. Eu tenho uma relação muito grande, eu acredito que a gente não vai conseguir detalhar tudo aqui na minha abertura, mas entendo a oportunidade, a cada resposta eu gostaria de acrescentar
o que a gente tem como ideia, lembrando que o orçamento da saúde de Belo Horizonte ele é dos maiores e tem 4,5 bilhões para a gente poder atuar na área. Desculpa, Pedro. Muito obrigado, sou vice-candidato Leonardo Bortoleto. Dando continuidade, né, ao tema, nós gostaríamos de dar a palavra agora à senhora doutora Paula Gomes, vice-candidata, representando aqui o candidato Fabiano Caseca, do partido da coligação, né, PROS e PTC. Então, boa noite, Paula Gomes, seja bem-vinda. A senhora, então, terá 3 minutos, né, para se apresentar, falar sobre sua proposta, e faltando 30 segundos eu irei te avisar. Combinado? Fique à vontade, Obrigada. por favor. Boa noite a todos, né, principalmente que estão nos assistindo. Agradeço à Associação Mineira de Psiquiatria, ao Dr. Humberto, ao Diego, ao Dagmar, e a todos os candidatos que se dispuseram a discutir o tema, que é de suma relevância hoje, principalmente com a pandemia. Eu não sou uma política nata, eu entrei nisso com o fechamento do Galba Veloso. Eu venho lutando pela saúde desde 2004, quando eu entrei no PSF. Eu sou médica da saúde da família também. Eu vivi as mazelas do sistema bem de perto, denunciei, fui perseguida, me tornei psiquiatra e fui para o Galba. E faço parte desse fechamento, desse sofrimento com o fechamento e da angústia. E entrei para a política para lutar por isso. Eu já me sinto extremamente feliz de hoje poder estar discutindo aqui com políticos, de estar levando essa discussão, estar levando essa causa do Galba, que eu também sou da luta antimanicomial. O Galba não era um manicômio, o Galba era um hospital que funcionava de acordo com o que a Dagmar esclareceu, né, com uma equipe completíssima, integral, que dava uma assistência muito humanitária às pessoas. Eu sou extremamente grata ao Fabiano Caseca, que abraçou a minha causa e me convidou para ser vice com ele. E graças a isso, hoje, a gente pode discutir psiquiatria. A rede de saúde mental de Belo Horizonte, ela é bem caótica, né? Quem precisa realmente sabe. Eu acredito que os serviços não são substitutivos, mas complementares. Então, a gente precisa realmente do médico da saúde da família, a gente precisa do psiquiatra no posto, a gente precisa do CERSANS e a gente precisa realmente do hospital. De um hospital que possa receber os pacientes e não essa regulamentação que a prefeitura estabeleceu, que o paciente só pode ser atendido até o CERSAM. Isso não existe. O paciente grave ele precisa de hospital. Outra coisa que eu quero fazer é aumentar os medicamentos oferecidos no posto de saúde. Hoje a gente tem pouquíssimos antidepressivos, poucos antipsicóticos, então é muito difícil tratar o paciente na prefeitura, com o que se tem. Oferecer também, desde a escola, uma possibilidade de uma assistência psicológica, mesmo que seja uma capacitação de professores, para que eles possam causar valorização da vida. Colocar indicadores, né? O dedo do povo, ele acaba de ser atendido, ele coloca qual a qualidade daquele atendimento, até para que a gente possa implantar políticas para melhorar, né? E valorizar o Galba. Eu acho que o Galba tem que ser reaberto e oferecer novamente essa assistência. Para isso, a gente vai fazer pactuação com o governo, com o Ministério da Saúde, que disponibiliza, inclusive, dinheiro para isso. Tempo esgotado. Muito obrigada. Agradecemos a vice-candidata Paula Gomes pela apresentação. E dando continuidade ao tema, gostaríamos aqui agora de dar a palavra à senhora Sandra Bini, que é vice-candidata também, representando aqui o candidato a prefeito, o Wendel Mesquita, que é do Partido Solidariedade. Boa noite, senhora Sandra, seja bem-vinda. Tem 3 minutos para se apresentar e falar sobre sua proposta relativa à saúde mental. Faltando 30 segundos, eu vou te informar. Fique à vontade, por favor. Vamos ver. Sandra Bini. O áudio está desligado, Sandra. Dê uma olhadinha, por favor. Acho que não ligou o áudio da senhora ainda. Isto, agora sim. Ok? Desculpa. Ok. Agora sim, vamos começar a colocar o tempo, tá? Pode ficar tranquilo. Ok. Boa noite, Diego. Boa noite, doutor Humberto Correia, doutora Dagmar Fátima. Agradeço o convite da Associação, né, Mineira de Psiquiatria,
É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aos candidatos, né, e a todos que nos acompanham pela internet. Eu sou Sandra Bini, sou administradora de empresas, sou consultora organizacional e coach. Eu estou como candidata a vice-prefeita com o professor Wendel Mesquita, do Partido Solidariedade. Estou honrada, né, em representá-lo nesse encontro de hoje e tenho certeza que será um debate rico, né, em função do tema. Né? Nós estamos hoje vivendo um momento muito delicado, né, um ano atípico, não só no meio político, mas também no social e econômico. Com uma proposta de de tornar Belo Horizonte a capital com a melhor gestão, com ênfase na construção, né, de uma BH mais solidária, nós temos como missão tornar a capital belo-horizontina com o melhor serviço público do Brasil, e na saúde não seria diferente, né? Com a melhor qualidade de serviço público do Brasil. Bom, eu gostaria de apresentar, de comentar aqui com vocês, que eu acho que... Só um minutinho. O que aconteceu? Oi, Sandra. Tá me ouvindo, Sandra? Sandra... Deve ter acontecido algum probleminha com a Sandra. Vamos esperar aqui 10 segundinhos. Tá vindo tão bem. Bom, ainda faltavam 1 minuto para a fala dela. A Sandra deve ter acontecido algum probleminha de conexão de internet. Eu, de acordo com a vontade sua, eu poderia continuar já a seguir, né, a sequência da nossa discussão, visto que ela ainda não voltou. Então, nós vamos seguir aí a nossa sequência da discussão. Combinado? Então, assim, gente, gostaria de agradecer a apresentação, né, das propostas de todos os candidatos ou vice-candidatos aqui presentes, hoje aqui na nossa roda de conversa sobre esse tema muito importante, que é a saúde mental. E agora nós vamos ler as perguntas sugeridas pela comissão organizadora deste debate. Como que vai funcionar? Cada candidato ou vice vai responder 2 perguntas, serão 2 rodadas de pergunta, e terá no máximo 2 minutos, agora é um tempo menor, para responder cada uma. Tá joia? As perguntas serão feitas e respondidas, na verdade, na mesma ordem aqui de apresentação que acabou de acontecer, para que ninguém seja prejudicado, tá? Eu tinha apresentado, na verdade, aos colegas, aos candidatos, né, e vice-candidatos, como que iria funcionar essas perguntas, e vou mostrar ao público aqui como vai funcionar. Na verdade, o que acontece? Eu vou sortear cada pergunta ao candidato, em cada momento aqui eu vou sortear, e vou ler em voz alta para todos, tá? Eu terei a ajuda aqui da minha querida Flávia Mesquita nesse processo, aqui junto. Então, como funciona? Aqui, temos aqui um potezinho, na verdade, com algumas perguntas, na verdade, alguns números. Eu mostrei para os candidatos, e aqui tem o número do 1 ao 26. E aqui nesse papel, temos aqui as perguntas, que vai desde a pergunta 1 até a pergunta número 26. Caso nós não colocamos aqui as perguntas no potezinho, porque as perguntas ficariam muito grandes, e aí evitamos isso. Mas estão numeradas cada pergunta aqui nesse momento, e aí nós vamos seguir. Sorteando o número aqui, dependendo do número, vamos perguntar ao candidato seguindo a sequência da ordem alfabética. Combinado? Bom, então vamos lá. Vamos sortear aqui, na verdade, a primeira pergunta, que é para o candidato Cabo Xavier, né, do partido PMB. O tempo dele será de 2 minutos, e novamente repetindo que será, faltando 30 minutos, eu vou comunicá-lo. Tá, joia? Assim que terminar a pergunta, que vai começar a contar, na verdade, os 2 minutos.
Então, está aqui. E a pergunta é de número 3. Pergunta de número 3. A pergunta, vamos seguir aqui, a pergunta de número 3 é: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria das doenças psiquiátricas tem origem ainda na infância. Além do fator genético sob influência, o sofrimento infantil é um fator causal importantíssimo. Sendo eleito, o que o senhor propõe para diminuir a violência para essas crianças? Senhor Cabo Xavier, fique à vontade, por favor. Pois bem, como eu falei na introdução, um dos aspectos importantes na prevenção da saúde, e que também em outras áreas, como a segurança, é nós cuidarmos das nossas crianças, que são o futuro da nossa geração. E, para isso, nós temos que ter uma educação integrada, holística, que veja o ser humano como um todo. O segregamento das pessoas, sobretudo, são uma das grandes causas que levam uma criança a sofrer no futuro problemas de ordem mental. A falta de sentimento de pertencimento de uma sociedade. E essa cobrança com o mundo pós-moderno é cada vez maior. Então, nós temos que ter profissionais capacitados, junto com profissionais de saúde mental, sobretudo, atuando diretamente nas escolas. E um dos nossos programas é a criação de uma junta permanente de assistência social, psicológica e pedagógica, tanto para pais, professores e alunos. É isso aí. Muito obrigado, senhor Cabo Xavier. Agora vamos seguir com a vice-candidata, a senhora Firmínia Rodrigues, está representando o senhor candidato Anderson Paiva Rocha, do partido PSTU. Então, novamente aqui, vou sortear o número. E aqui estamos diante da pergunta número 23. E aí, avaliando aqui. Pergunta número 23. Estamos aqui, 23. A senhora Firmínia, a pergunta é a seguinte: vimos o quanto a pandemia do Covid-19 afetou a saúde mental de milhares de pessoas pelo mundo. Caso eleita, o que a senhora pretende fazer nesse momento de pandemia e pós-pandemia quanto à saúde mental da população de Belo Horizonte? Por favor, vamos começar agora o tempo. Firmínia, por favor. Eu acho que a política de saúde mental, como eu falei na minha apresentação, né, de Belo Horizonte, em seu princípio, ela tem um avanço. Mas é claro que na prática tem alguns problemas reais, como eu disse, né, a sobrecarga de profissionais, a falta de concursos públicos, né, o último concurso público para a saúde em Belo Horizonte, se eu não me engano, foi em 2011. Então, isso é claro que afeta, né, um serviço de saúde como um todo e também de saúde mental. Um investimento maior em saúde e, consequentemente, também saúde mental, para equipar melhor os serviços, para pagar melhor os profissionais da saúde e para contratar mais profissionais concursados. E, se precisar, profissionais terceirizados também, apesar de que nós defendemos o concurso público para o serviço público, né? Essas são medidas importantes para que haja todo mundo que precise, qualquer usuário de serviço de saúde que precise chegar ao serviço de saúde mental em Belo Horizonte, encontre profissionais, encontre um serviço com funcionamento muito melhor e encontre solução para os seus problemas, né? Baseados na política hoje que tem em Belo Horizonte, que a política saúde mental antimanicomial. Eu acho que esse é a principal política que se tem com relação à política de saúde mental, que seja melhor para os usuários, melhor para os trabalhadores e para a sociedade de Belo Horizonte como um todo. E aí fortalecendo não só os serviços como o Sersans,
residências terapêuticas, centro de convivência, mas também, principalmente, as unidades básicas de saúde, que ainda sofrem com a falta de profissionais, como psicólogos, né? Tem uma demanda grande de saúde mental nos postos de saúde, que muitas vezes não esgotado. é feito. Tá joia. Muito obrigado, senhora Firmínia Rodrigues. Agora, vamos adiante com o vice-candidato Leandro Carlos Moreira, que está representando o candidato a prefeito Marcelo de Souza e Silva, do Partido Patriota. Então, vamos aqui à próxima pergunta, sorteando pelo número. E a pergunta de número 2. De acordo aqui, para vocês observarem, pergunta de número 2. Em todo o Brasil, existem os chamados CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Aqui em Belo Horizonte, na verdade, são denominados de CERSAM, Centro de Referência de Saúde Mental. Essas unidades, que têm pacientes, na verdade, internados à noite, mas o governo chama de hospitalidade noturna, muitas unidades, na verdade, não existem médicos e enfermeiros de plantão noturno. O que o senhor pensa em fazer em relação à questão da melhoria da assistência nessas unidades que não existem médicos e enfermeiros? Senhor Leandro, por favor, 2 minutos e eu aviso com 30 segundos. Combinado? Tá me ouvindo? Alô, boa noite. Estou ouvindo sim. Oi, boa noite. Boa noite. Olá. Estamos ouvindo, Leandro. Tá me escutando? Sou Leandro Carlos. Por favor. Tá acontecendo algum probleminha de conexão também. Tá me escutando? Vamos... Bom, ele deve estar com algum problema de conexão, assim como aconteceu também com a nossa outra candidata. Bom, sendo assim, ele inclusive saiu. Bom, gente, sendo assim, eu vou passar então para o candidato Leonardo Bortoleto e, seguindo aqui, na verdade, a sequência, como essa pergunta foi sorteada... Me ouvem? Oi, Leandro. Me ouvem? Ouço sim. Você está me ouvindo? Meu áudio agora voltou. Eu ainda tenho tempo para a resposta? Tem sim. Pode responder, por favor. Você ouviu a pergunta? Ah, ok. Sim, a pergunta Pode repetir, por favor? Ficou meio falho. Tá joia. Seguinte. Em todo o Brasil, existem os chamados CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. E aqui em Belo Horizonte são chamados CERSAMs. Essas unidades têm pacientes internados à noite e o governo chama isso de hospitalidade noturna, mas de fato uma internação, né? Porque tem pacientes lá à noite. E muitas unidades não há médicos e também não há enfermeiros nessa unidade no plantão noturno. O que o senhor pensa em fazer, caso eleito? O senhor pensa em tomar alguma medida para que possa melhorar a assistência nessas unidades? Sim, sim. É de extrema importância não só a melhora da infraestrutura do local, como também aumentar o efetivo de pessoas preparadas, capacitadas para lidar com o problema, que a gente sabe que é um problema grave, né? Então, a ideia é, de fato, aumentar o efetivo dada ao assunto. De extrema importância, né? Mas precisam sim, além de ter toda essa estrutura, uma segurança até para essas pessoas que trabalham no local. Combinado. Bom, então vamos seguir aqui a nossa sequência. Muito obrigado, senhor Leandro, pela resposta. Voltamos aí com a conexão. E agora sim, com o vice-candidato, o senhor Leonardo Bortoleto, representando aí o candidato a prefeito João Vitor Xavier. Vamos sortear, então, novamente, mais uma pergunta. Então, aqui a pergunta de número 24. Todos veem, observarem.
Sobre a pergunta de número 24, seguinte: violências domésticas têm diversas causas e consequências emocionais na vida de quem é vítima. O que o senhor pretende fazer, juntamente com o candidato a prefeito, para ajudar e prevenir tais violências e na recuperação dessas vítimas? Obrigado pela pergunta. Por favor, tem 2 minutos. Me escutou bem, senhor? Ouvi perfeitamente. Joia. Então, vamos começar a contar. Pode começar a contar o tempo aí. Obrigado pela pergunta, Diego. Primeiro, eu me estendi na minha apresentação inicial, peço mais uma vez desculpas à organização, mas quero mencionar aqui que o orçamento da saúde de Belo Horizonte, ele é do mesmo tamanho que toda a riqueza de Uberlândia, que é a segunda cidade do nosso estado, somada à terceira cidade do estado, que é Contagem. Se somar tudo de Uberlândia e tudo de Contagem, dá o nosso orçamento da saúde. Então, muitas das coisas que nós propomos, muitas pessoas me perguntam de onde vem o dinheiro. Vem do mesmo lugar da onde não está sendo tirado hoje e aplicado de maneira correta. No tocante específico à mulher e à violência doméstica, eu agradeço a oportunidade de poder apresentar algo que toca o nosso coração, que é a Casa da Mulher. A Casa da Mulher é uma iniciativa depois que eu e João Vitor vivenciamos algumas experiências que foram contadas para nós. E de lá nasceu o interesse de atender essa necessidade. A Casa da Mulher é a casa que vai, uma em cada regional, faremos uma em cada regional, essa é a nossa ideia, de uma maneira progressiva, custa menos do que 0,07% do orçamento global da prefeitura. Lá, a vítima poderá ter a assistência adequada para poder ser acolhida no momento em que ela precisa ser acolhida, orientada da maneira adequada, no âmbito jurídico, orientada no ambiente psicológico, no trauma que, porventura, ela possa vir a estar sofrendo, que é muito importante que a gente entenda o momento em que se situa a mulher naquela hora, e mais, a grande maioria das mulheres não denuncia. Uma mulher é vítima de violência doméstica por hora em Belo Horizonte, isso do que é registrado. Nós temos certeza que esse número é muitíssimo maior e temos a convicção de que muitas das vezes não se toma a atitude de abandonar o agressor, porque ela visualiza a impossibilidade de cuidar do lar, cuidar da família, de ter condição de viver longe dele. A Casa da Mulher vai acolher também, e no caso necessário, inclusive vou entregar a essa mulher. Obrigado. Essa mulher, a possibilidade dela morar fora e longe do agressor. Desculpe mais uma vez e passar pelo tempo. Desculpa interromper, candidato, mas vamos seguir a questão dos 2 minutos certinho para sermos certos com todos, né? Agora muito obrigado pela resposta, vamos seguir com a nossa sequência e a próxima será a vice-candidata, a senhora Paula Gomes, e a vice-candidata do senhor candidato a prefeito Fabiano Caseca, da coligação PROS-PTC. Vamos de novo aqui sortear o número da pergunta. Opa, caiu aqui. Essa é a pergunta de número 17. Então, seguindo aqui a sequência, para todos observarem, pergunta de número 17 é qual? O suicídio é a 10ª maior causa de morte na América do Norte, é a principal causa de morte em todo o mundo, entre os jovens de 15 a 24 anos. O que a senhora pensa em fazer para atuar na prevenção do suicídio? Senhora Paula, teremos 2 minutos e quando faltar 30 segundos eu irei avisar. Combinado? Ok. Antes de responder essa pergunta, fazer 2 colocações. Primeiro, a questão de trabalhador em Belo Horizonte não é só a questão de concurso público. Tem a questão da condição de trabalho. Nós, médicos, por exemplo, muitas vezes não aceitamos trabalhar em Belo Horizonte por envolver questões antiéticas. Né? Ter que ficar, por exemplo, lá sem médico, ter que fazer receita e não ver paciente. Existe isso na PBH. Eu não aceitei nunca trabalhar na psiquiatria de BH por causa disso. Isso são coisas graves. Infelizmente acontecem muito e causam assistência, inclusive suicídio, né? Eu acho que para prevenir o suicídio, primeiramente esse reforço nas escolas, a gente tem que ter uma política para prevenir uso e abuso de drogas e álcool, que também tem muita relação com o suicídio.
a gente tem que ter também um serviço que assiste os adolescentes, inclusive com possibilidade de internação, que os transtornos psiquiátricos existem na adolescência e muitas vezes eles precisam ser internados. O suicídio é uma causa de morte evitável se for tratado realmente numa hora certa, precocemente, e se a pessoa tiver aonde recorrer. E isso se faz realmente com medicina, com realmente um investimento em saúde mental, com hospital psiquiátrico, né? Nem sempre o Sersan vai dar conta de fazer isso. Essa questão de hospitalidade noturna sem profissional, isso não pode existir, né? E hospitalidade noturna, para mim, é internação. Então, eu acho que muitas vezes deve ser feita no hospital. E de forma correta, com toda a segurança, com toda a infraestrutura, e com garantias e com proteção do paciente, inclusive do adolescente, que tem o risco de autoextermínio. Muito obrigado, vice-candidata a prefeita Paula Gomes, representando o senhor Fabiano Caseca. A próxima, na verdade, aqui seria a senhora Sandra Bini, vice-candidata, que estaria representando o senhor Wendel Mesquita. Vou chamá-la, ela teve aquele probleminha de conexão no início, tive notícias aqui pela equipe de assessoria que ela iria tentar voltar, mas Sandra Bini está por aí, parece que não retornou, né? Sandra Bini? Só para confirmar mesmo. Bom, seguindo então a nossa sequência aqui da nossa programação, nós terminamos aqui, nesse momento, a nossa primeira rodada de perguntas e nós iremos para a segunda rodada e última de perguntas, seguindo novamente essa sequência. Eu gostaria aqui de informar para vocês, nesse momento, que temos aqui, na verdade, presentes, né, os candidatos e vices, né, 5 nesse momento, que aproveitar o tempo para que já informe a sua despedida nesse momento de 2 minutos, porque depois iremos finalizar. Então, aproveite o tempo tanto para responder às perguntas, quanto para se despedir também. Combinado, senhores candidatos? Bom, seguindo então... Me permita a parte, doutor? Claro. Vamos democratizar e flexibilizar, considerando que o tempo vai ser mais curto, pelo número reduzido daqueles que estão aqui presentes, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para as considerações finais, se todos estiverem de acordo. Perfeito. Bom, eu acho que está ótimo, Diego. Eu estou de acordo, se todos concordarem. Esse 1 minuto poderia ser depois, na próxima rodada? Vocês acham mais interessante? Vocês acham junto já? Olha, pode colocar assim, para não delongar mais, assim, eu informo os 2 minutos e aí eu já faço, tá faltando 1 minuto. E aí vocês seguem com esse minuto final, pode ser assim? Para não voltar a cada candidato, né? Pode ser? Pode ser, pode. Então fico com 3 minutos. Aprovado por todos? Sim. Beleza. Então, combinado. Fico com esses 3 minutos e eu vou informar. Na verdade, em vez de informar os 30 segundos restantes, eu irei informar 1 minuto final. Combinado? Certo. Então, vamos lá, seguindo então, né, a nossa sequência. Vamos aí com o candidato Cabo Xavier, do partido PMB. E vamos fazer aqui a pergunta, o sorteio. Seria a pergunta de número 16. Bom, já vim aqui. Pergunta de número 16 é a seguinte. Sabendo que as cracolândias são consequências de muitos fatores, né? Na verdade, tem várias consequências aí, várias causas, né? No que se refere à saúde e o tratamento relacionado a esses pacientes, qual que seria a proposta do senhor para a Cracolândia e pacientes que ficam aí nessas regiões?
Nós não podemos ver a Cracolândia apenas sobre a ótica da segurança pública, talvez muito mais pela saúde e a saúde mental. Recentemente, eu dei uma entrevista para a Globo, onde nós abordamos que no nosso governo nós teremos assistência social integrada, com a participação dos entes profissionais da saúde pública, os profissionais de saúde mental, com a integração dos organismos que já atuam com muita eficiência, como as igrejas, as ONGs, que atuam no resgate a essas pessoas. 90% dessas pessoas que estão na Cracolândia e vivendo em situação de rua, na realidade, são pessoas que vêm de um histórico familiar, de problemas de abandono, de problemas mentais, e que são agravados quando eles tentam descarregar como alívio nas drogas, que aí criam outro problema e são arrastados. Então, nós iremos fazer um trabalho para resgatar a dignidade dessas pessoas, o sentido da vida, e isso é um trabalho em conjunto que a Prefeitura vai fazer com os órgãos de saúde, sobretudo mental, e as entidades filantrópicas de ajuda humanitária. Tudo bem. O senhor tem mais 1 minuto e 45 segundos. Então, foi muito rápido. Pois é, então eu quero aproveitar para agradecer a iniciativa dos senhores. Reforço mais uma vez a fala da doutora Dagmar, onde eu me senti emocionado, porque tudo que nós temos que fazer, eu volto a dizer, tem que fazer com amor. E eu fico triste, ao mesmo tempo, de um assunto tão importante, como na minha profissão, principalmente, que o índice de suicídio é elevado dentro das polícias, de um modo geral, dado a várias causas, e a falta, inclusive, de um olhar com amor sobre essa questão, de não termos aqui todos os candidatos participando. Nós temos aqui 1/3 do número dos candidatos. 1 minuto. Isso é muito pouco. Eu vejo isso como até um descaso. E é dessa forma que, infelizmente, os problemas da cidade, sobretudo os problemas da saúde, têm sido tratados. Tratado com desdém, tratado com descaso, tratado com abandono. E eu me proponho, como candidato a prefeito de Belo Horizonte, a mudar essa realidade, porque eu sou vítima disso. Eu relato que eu nasci dentro de um carro porque minha mãe, em trabalho de parto, ela não teve assistência. E aí eu fico pensando como é a dor de uma família quando perde um ente querido, principalmente por um suicídio, pelo autoextermínio, pelas drogas, pela violência, por uma falta de assistência primária, uma falta, sobretudo, do cuidado do poder público, do respeito à vida humana. E aqui eu conto com vocês, agradeço a todos, obrigado aos colegas que estiveram aqui presentes, valorizando esse tema e, sobretudo, qualificando o debate. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor Cabo Xavier, pela explicação e resposta. Dando continuidade, vamos agora com a candidata, vice-candidata, a senhora Firmínia Rodrigues, está aqui representando o senhor candidato a prefeito Anderson Paiva Rocha, do partido PSTU. Vamos agora de novo para mais uma pergunta, sorteando aqui um número. Esse número, na verdade, é a pergunta de número 1. Vamos ver. Bom, pergunta de número 1. Pergunta é a seguinte: sabendo que o Hospital Galva Veloso era para casos de urgência psiquiátrica e, na verdade, casos graves, né? Então, e existia um termo de cooperação entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, em que havia um contrato ali entre ambas as partes. E esse contrato, na verdade, ele foi, de alguma maneira, ao fechar o Hospital Galva Veloso, ele foi, vamos dizer assim, não foi rompido em termos legais, mas o hospital de leitos psiquiátricos foi fechado. Então, algo estranho naquele momento aconteceu. Então, assim, o que a senhora achou do fechamento desses 120 leitos psiquiátricos de forma abrupta, que aconteceu no dia 25 de março desse ano de 2020?
senhora Firmínia Rodrigues. Por favor, senhora, conforme democraticamente aqui conversamos, terá 3 minutos. Faltando 1 minuto, eu vou informar a senhora para a despedida. Combinado? Primeiro, que eu volto a falar o modelo e a defesa do modelo antimanicomial. Eu acho que o problema da saúde mental em Belo Horizonte é a falta de financiamento, a falta de profissionais e não o modelo de saúde mental que se implementa na cidade. Isso são 2 coisas distintas, porque se fosse um modelo e ainda faltasse profissional, seria um problema. Se tem um modelo que a gente acha que é o correto, e o problema são os governos mesmo, que não investem, seja profissional, seja em estrutura, seja para fazer funcionar, aí é um outro tipo de problema. Isso é uma coisa. Com relação ao Galba, o fechamento abrupto, ele tem um responsável, que é o governo do Estado. O governo do Estado, pela FEMIG, teria que discutir com os trabalhadores, com os usuários, o fechamento Galba Veloso. Se ele foi um fechamento abrupto, a discussão que os trabalhadores têm que ter e os usuários têm que ter é com o governo do Estado de Minas Gerais, é com a rede FEMIG. Tem responsabilidades com o fechamento Galba da forma como foi. Isso é um aspecto. Um outro aspecto é se o Galba deveria ser fechado ou não, certo? Nós achamos que o fechamento dos hospitais psiquiátricos é uma política antimanicomial correta. Qual que é a grande discussão? É como se faz as coisas. É como se faz o fechamento do hospital. É como maneja os usuários. É como se trata os trabalhadores nesse momento de fechamento. Não dá para você virar para os trabalhadores do Galba e nenhum hospital, seja ele psiquiátrico ou qualquer outro tipo de hospital, ou posto de saúde, enfim, qualquer dispositivo da saúde, qualquer lugar, na verdade, né? Você virar para os trabalhadores e falar, você não trabalha mais aqui, nós vamos te remanejar para outros lugares. Senhora Firmínia, 1 minuto para a despedida, tudo bem? E a vida segue. Mas essa responsabilidade não pode ser do modelo antimanicomial, essa responsabilidade tem que ser do governo do Estado, tem que ser da rede FEMIG. Bom, é muito pouco tempo para fazer uma discussão tão profunda, né? A verdade é essa. Porque teria vários outros elementos para se colocar e para se discutir de todos os lados, né? De todas as propostas possíveis, inclusive. Mas eu queria agradecer, nós do PSTU queríamos muito agradecer mesmo, nós não temos, pelas medidas antidemocráticas aí das eleições, inclusive nós não temos mais tempo de TV, né? A gente tinha poucos segundos, agora nem os poucos segundos mais nós temos. Então, qualquer forma, qualquer espaço que a gente possa aparecer, dialogar, seja em assuntos mais gerais ou assuntos mais específicos, mas todos de uma grande importância, né? A gente aceita o convite, faz todo o possível para estar, né, nesse momento de eleição. Finalizado, senhora Firmínia. Sim, é isso. Queria agradecer a todos e todas que acompanhou o debate e a Associação Mineira de Psiquiatria. É isso. Agradecemos a senhora e todas as pessoas que estão associadas à senhora aí pela presença também. Muito obrigado e muito obrigado pela resposta. Agora vamos dar sequência O próximo é o senhor Leandro Carlos Moreira, que é vice-candidato, representando o candidato Marcelo de Souza e Silva, do Partido Patriota. Lembrando que teremos 3 minutos, senhor Leandro, e no minuto final, conforme conversamos, você terá 1 minuto para despedida. Combinado? Agora eu vou sortear a pergunta de número 11. A pergunta de número 11 é a seguinte: sabendo que muitos pacientes psiquiátricos graves também são dependentes de drogas, né? E a psiquiatria atua nesse serviço de tratamento em relação à dependência química, e isso dificulta muito o tratamento de uma forma geral. Qual que é a proposta
que o senhor tem para tratamento desses pacientes relacionados aí à dependência química? Senhor Leandro, por favor, os tempos já... Vamos começar agora. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Isso é para você ver como que é complexo o assunto, né? Nós não estamos tratando apenas de pessoas com problemas de saúde mental, né? Mas e sim com pessoas também usuárias de droga, né? E isso tem se agravado muito no nosso país como um todo. Aí é caso de especialista mesmo, de fato. Aí a gente precisa das pessoas que têm essa capacidade para fazer a intervenção necessária, né, e devida para tal. Eu acredito que tem que se ter um lugar específico para tratar essas pessoas, né? Infelizmente, às vezes, são necessárias essas pessoas saírem do seu convívio para que possa vir buscar a cura, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, nessa possibilidade de lugares específicos, né? E cada caso tratado com sua devida atenção. Então, o que a gente precisa, de fato, são especialistas, né? Que possam atuar em conjunto, né? Com outras entidades religiosas e tudo mais, para conseguir bons resultados aí na busca da melhoria aí, né? Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, dizer que foi um prazer estar com vocês. Peço desculpa novamente a correria do dia a dia. Acaba que a gente sai de uma reunião, vai para outra e acabou que não deu para me preparar como deveria. E quero pedir a todos os meus amigos, né, desejar boa sorte para todos. Isso é um pouco incomum, né, dizer num período eleitoral. Nós estamos na busca, né, de tentar representar essa população de Belo Horizonte. E caso sejamos eleitos, nós vamos buscar fazer o melhor aí para a saúde mental. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite. Tá joia, senhor candidato Leandro Carlos. Ainda tem mais um minuto. Gostaria de falar mais alguma questão? Não, pode fechar, obrigado, viu? Tá joia, senhor Leandro. Muito obrigado, então, pela resposta. Obrigado pela presença também, senhor Leandro Carlos, vice-candidato aí, representando o candidato Marcelo de Souza e Silva. Agora, vamos para o próximo, seguindo a sequência, o senhor Leonardo Bortoleto, vice-candidato, representando aqui o candidato João Vitor Xavier, do Partido Cidadania, DEM, PTB, PMN, POD, PSC, PL, PSB e PSL. Então, novamente, repetindo, terá 3 minutos e no minuto final para fazer a despedida. Vou aqui fazer o sorteio, novamente, da pergunta. Então, a pergunta é de número 18, conforme visualizado. Aqui a pergunta de número 18, seguindo aqui. Bom, emergências psiquiátricas são mudanças de comportamento que colocam um paciente ou outras pessoas em risco. E isso muitas vezes requer uma intervenção terapêutica, uma intervenção com um profissional ali de uma forma imediata, né? Ali às vezes pode ser em horas ou minutos, né? Para evitar, inclusive, um prejuízo para essa pessoa, inclusive a própria morte. Dentre essas emergências psiquiátricas, nós temos aí vários exemplos, por exemplo, comportamento suicida, episódios de humor grave, intoxicação exógena, né? Agitação psicomotora ou agressiva. Como que o senhor, juntamente com o candidato, atuará em BH nas urgências psiquiátricas, caso o senhor seja eleito? Senhor Leonardo Bortoleto, mais uma vez explicando, teremos 3 minutos e 1 minuto para a despedida. Na verdade, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a despedida. Por favor, fique à vontade, senhor Leonardo. Obrigado, Diego, pela pergunta. Vou tentar ser o mais contundente, sem ser grosseiro, para tratar de um assunto que está sendo muito maltratado e mal analisado, porque está sendo analisado de acordo com a conveniência. Não tem como fazer um tratamento sem especialista envolvido na ponta.
e de todos os especialistas com os quais eu me consultei, todos são contra o fechamento do Hospital Galba Veloso. São contra, não por defender uma classe, não por defender ideais que entendem ser benefício próprio, mas por entender que o paciente na condição às quais você descreveu não consegue ser atendido de outra forma. Eu não discuto com o especialista por um simples motivo, Diego, doutor Humberto, doutora Dagmar, porque eu não entendo. Agora, eu consigo compreender, quando converso com um especialista, a necessidade do Hospital Galba Veloso. Como eu consigo perceber nitidamente, quando faz o desenho do que é um surto, do que é um problema agravado de um paciente como esse que você colocou, que a estrutura de atendimento sem um hospital psiquiátrico de qualidade é impossível de ser feita para atender com qualidade aquele que sofre e também a família daquele que sofre, a sociedade onde ele está inserido. Então, você desculpe se talvez eu esteja sendo muito enfático, mas a resposta direta é trabalhar para que este absurdo que está posto e colocado hoje a cidade de Belo Horizonte, com o fechamento do Galba Veloso, não aconteça. E mais do que isso, a gente sabe que o Galba é insuficiente. A gente entende perfeitamente que, conversando, principalmente com as pessoas que atuam diretamente ao público morador de rua, por exemplo, eu cheguei, não é um dado estatístico, peço a compreensão de vocês, ok? Peço a compreensão de vocês, mas pessoas já me disseram que 50% ou até mesmo 70% das pessoas que estão nas ruas hoje morando deveriam estar fora dela, sendo atendido diuturnamente em algum tipo de estrutura pronta pelo Estado, pelo município, pela União, seja lá qual for. A intenção aqui é deixar claro o nosso posicionamento, que nós pensamos em saúde como prioridade, que Belo Horizonte tem orçamento para poder resolver o problema. Eu agradeço a oportunidade aqui da Associação Mineira de Psiquiatria, doutora Dagmar, doutor Humberto, por poder falar, a querida e muito simpática Joelma, que nos atendeu, e dizer que no nosso plano de governo e na ação, o que pretendemos é detalhar isso no segundo turno, quando tivermos a oportunidade de lá estarmos, se assim Deus permitir, para poder tratar de tema tão importante. Muito obrigado pela oportunidade. E agora eu vou encerrar no tempo, porque eu liguei o meu cronômetro aqui. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, senhor Leonardo Bortoleto, vice-candidato, representando aqui o seu candidato João Vitor Xavier e toda a sua coligação. Muito obrigado pela resposta e pela despedida. Agora, seguindo a sequência, vamos para a senhora Paula Gomes, que está aqui vice-candidata, representando aqui o senhor Fabiano Caseca, candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo partido PROS e PTC. Vamos aqui para a pergunta, sorteando novamente. E a pergunta de número 25. A pergunta de número 25, conforme demonstrado aqui, é a seguinte. A OMS, desde o início da pandemia do Covid-19, vem informando a sua preocupação quanto à saúde mental das pessoas nesse momento tão delicado quanto a pandemia. O que a senhora pretende fazer para melhorar o acesso à saúde mental e o tratamento público? Lembrando que temos aí 3 minutos, sendo 2 minutos para a resposta e mais 1 minuto para a despedida. Combinado, senhora Paula? Por favor, fique à vontade. Primeiramente, eu acho que todo mundo que é um pouquinho humano, todos nós somos contra manicômio. Isso eu acho que tem que ficar claro. Manicômio era o que existia antigamente, não existe mais. As pessoas ficavam a céu aberto, nus, todo mundo muito alto. O Galba não era isso, o Galba era hospital, né? A Dagmar descreveu bem, era aquilo que existia. Então, eu acho que quando se fala, eu sou da luta antimanicomial, eu também sou. Inclusive, denunciei manicômios quando eu formei. E eles fecharam. Graças a Deus. E tem que acontecer isso mesmo. O Galba não era manicômio, tá? O que eu penso em fazer, principalmente nesse momento de agravamento de saúde mental? Primeiramente, reforçar as estruturas que já existem, a psiquiatria do posto de saúde, a psicologia. Eu acho que o Sersan, ele funciona muito bem,
como serviço complementar, existe a necessidade do CERSAM, mas existe também a necessidade do hospital psiquiátrico. São serviços que se complementam. Então, igual o Leonardo falou, a gente tem orçamento, a gente tem, inclusive, onde buscá-lo. O Ministério da Saúde hoje oferece orçamentos para a criação de ambulatórios, para consultórios de rua, para equipes bem treinadas. Então, isso tudo existe. Basta a gente ter boa vontade, né, política para se criar. E nós, profissionais, estamos aqui para fazer isso. Nós gostamos, nós queremos, e eu entrei, inclusive, na política para fazer isso. Eu só estou aqui para isso. E é isso que a gente tem que fazer. Colocar uma psicologia, quando eu falei psicologia na escola, que pode ajudar, para fazer uma valorização da vida, isso vai evitar suicídio, isso vai transformar, inclusive, a sociedade, porque a partir disso a gente já pode ir melhorando, né, essas crianças, melhorando a resistência, a frustração, a resiliência, já vai vir uma geração mais sadia. O meu agradecimento, eu sou imensamente grata, hoje eu estou imensamente emocionada e feliz por estar aqui podendo discutir esse tema com vocês, que são, né, acho que acredito, nossos futuros prefeitos, né, ou eu e o Fabiano Caseca, mas que estaremos aí juntos para fazer algo melhor para a população. Então, eu já estou, para mim, eu já me considero uma vitoriosa com o que eu consegui, hoje a gente conseguiu fazer aqui, fazer a psiquiatria ser enxergada. Porque, infelizmente, o paciente psiquiátrico, ele sofre estigma, ele não é enxergado pelas pessoas e muito menos pelo poder público. A saúde mental é assim que ela existe. Ela é jogada na sarjeta, ela é de segunda ordem e ela não é priorizada. 2% do orçamento do Ministério da Saúde, né, do orçamento para a saúde, é que vai para a saúde mental. Sendo que hoje é 1/3 das doenças que prevalecem aí. Então, é desigualdade para a saúde. Eu agradeço a todos e o Fabiano Caseca por ter me dado essa oportunidade. Combinado. Muito obrigado, senhora Paula, pela explicação, pela resposta. Bom, enfim, nós chegamos ao final aqui da nossa discussão, desse assunto tão importante, conforme mencionados aqui por todos os candidatos e vice-candidatos aqui presentes. Gostaria de agradecer, né, em nome da Associação Mineira de Psiquiatria, agradecer a participação de todos os nossos convidados aqui, que estão aqui presentes. Assim como mencionado, é fundamental essa conversa, essa discussão, para que seja, de fato, melhorada, na verdade, a assistência à saúde mental, à psiquiatria para todos os pacientes. Agradecer aqui a presença também do nosso convidado, doutor Humberto Correia, que é o presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, representando aqui todos os profissionais aí da saúde mental, e da doutora Dagmar de Fátima Abreu, que fez uma brilhante apresentação emotiva, médica psiquiátrica, representando aqui os profissionais do Hospital Galba Veloso, né? Novamente, agradeço de coração a Associação Mineira de Psiquiatria, a todos vocês aqui presentes por essa discussão sobre a saúde mental, porque nós sabemos aqui que essa discussão não é para nós, é para os pacientes, é para os familiares e toda a sociedade que merece e que precisa de um serviço de qualidade na nossa cidade de Belo Horizonte. E é por isso essa nossa discussão. Agradecemos o apoio da Associação Médica de Minas Gerais e a Comissão de Defesa do Paciente da Associação Mineira de Psiquiatria. Desejamos, assim, a todos uma ótima noite, a todos os presentes, agradecemos pela escuta e agradeço muito a nossa querida Joelma, a Flávia, a todos aqui presentes, ao nosso querido auxiliar técnico, que muito nos ajudou. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Tá bom, gente. Muito obrigado a cada um. Vamos finalizar aqui, então, a nossa reunião, tá? Agradecemos mesmo, de coração, a todos pela brilhante discussão. Boa noite a todos. Não nos esqueçamos das nossas responsabilidades para com aqueles que são os mais vulneráveis. E eu gostaria de deixar um convite a todos os candidatos e
torcendo para que um dos senhores possa ser eleito, para fazer uma seguinte proposta. Eu sou da academia, eu sou professor titular do FMG, sou membro da Academia Mineira de Medicina. Eu acho que nós precisamos urgentemente, no Serviço de Saúde Mental da Prefeitura, um grande estudo de custo e efetividade. Quanto custa e quanto ele entrega de fato para a população. Eu acho que um diagnóstico desse é necessário, porque com ciência nós nos livramos, às vezes, de algumas amarras ideológicas e partimos para realmente o que nós precisamos. Parabéns, doutor Humberto. Pode contar comigo, com o João Vitor Xavier, dentro dessa empreitada. Se lá nós estivermos, chamaremos o senhor e gostaríamos muito de poder contribuir dentro dessa viés de gestão e técnico para poder formar opinião. Obrigado pela oportunidade. Também agradeço a criação dos indicadores que a gente tanto quer e que a gente acha necessário aí, né? Isso é super importante. Tá certo. Maravilha, sou o doutor Humberto. Bom, gente, vamos desligar aqui os vídeos. Agradecemos novamente a presença de cada um. Espero que também tenham aprendido bastante todos aqui, porque eu acho que esse assunto como foi falado, complexo e precisa de muito estudo, sim, para que possamos ser efetivos na assistência à saúde mental. Ótima noite. Vamos desligar aqui todos. Boa noite a todos.